Então, uma boa noite a todos. Vamos agora fazer uma oração para darmos início ao estudo, pedindo sabedoria daquele que é a fonte da sabedoria. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Pedimos o Teu Espírito a nos abrir os olhos do entendimento para nós entendermos a Tua palavra. Por favor, pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, assim, deixa eu só... Provérbios... Gênesis, começando pelo Gênesis. O assunto de hoje será a abstinência. A abstinência é não usar aquilo que faz mal. O primeiro momento que nós temos registrado na Bíblia de alguém que fez uso de um intoxicante está em Gênesis capítulo 9, o verso 20 até o... do 20 ao 23. Ao 25, né? Podemos aprender algo mais aqui. Gênesis 9, 20 a 25. E começou Noé a ser lavrador da terra. E plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Descobriu-se, aqui no caso, tirou o que estava cobrindo ele, as roupas. E viu Cão, para o filho mais novo, né, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, Noé no caso, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé, os irmãos de Cão, uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viam a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Nesse contexto nós vemos o quê? O mundo há pouco havia sido destruído pelo dilúvio. O mundo antes do dilúvio, as pessoas haviam se unido a Satanás e estavam fazendo terríveis coisas contra Deus, se levantaram contra Deus. Então aqui no capítulo 9, é logo em seguida, depois que começou a ser repovoada a terra, especialmente por Noé e seus filhos. Eles somente estavam vivos ali. E Noé acabou agindo de uma forma imprudente, mas Satanás estava por trás disso. Satanás agora não tendo quem tentar praticamente, porque aqueles que estavam aliados a ele haviam sido destruídos, só havia restado aquele homem fiel a Deus, não é? Então ele tenta de alguma forma atingir, então ele acha alguma forma de perverter aquilo que Deus havia feito muito bom, a uva. E ele, corrompendo, pervertendo a uva, entra um elemento tóxico, o álcool. E aí Noé bebe daquele vinho, aquele suco da uva, né, que ficou lá parado e fermentou, produziu álcool, ele ingere e fica bêbado. E aí ele entra dentro de... ele tira a roupa, ele perde, né? Perde o discernimento, o juízo, ele perde a vergonha, né? E tira a roupa e fica nu. E aí o filho mais novo vê isso, vê a vergonha do pai, vê algo ruim, e o que ele faz? Vai contar para os outros. O que nós podemos, primeira coisa, perceber aqui? A maldição que veio depois sobre o filho de Cão é por causa que os filhos absorvem muito do caráter e dos hábitos e do pai, dos pais. E aí, essa tendência de você ver algo errado e sair contando para os outros se chama fofoca. A fofoca é o quê? Você contar algo para os outros que você não precisaria estar contando. Você não vai ajudar a pessoa contando para os outros aquilo, mesmo que seja verdade. E Cão fez isso.
Cam, outras falam, outras versões. Então, Cam fez isso, e isso foi uma maldição para si mesmo. Então, toda vez que a gente vê algo ruim no outro, em vez da gente tentar ajudar aquela pessoa, a gente sai contando para os outros, somos malditos. Maldição recai sobre nós. Então, vamos cortar pela raiz essa tendência de fofocar. Somente Deus pode nos libertar disso. Então, a fofoca aqui nós vemos em Gênesis 9, verso 20 a 25, que é uma terrível maldição. Mas o que nós logo vamos entender o que tem a ver esse contexto aí de fofoca com o que nós vamos tratar hoje sobre abstinência. Saindo agora de Gênesis, nós vamos observar alguns textos da Bíblia. Oséias, capítulo 4. Existem muitas coisas na Bíblia que as pessoas entendem de forma superficial. O consumo do álcool, bebidas alcoólicas, mesmo o vinho, especialmente o vinho na Bíblia. Oséias capítulo 4, verso 11, nós lemos o seguinte, então, a sensualidade ou luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. No meu fala. Na minha versão fala. Outras versões dizem tiram a inteligência. E outras o entendimento. Então, a sensualidade ou luxúria, o vinho e o mosto, bebidas alcoólicas, tiram a inteligência. Tiram o entendimento. Especialmente no assunto que nós vamos tratar hoje, que é o vinho, o álcool e os intoxicantes, aquilo que faz mal para o corpo, afeta o nosso entendimento, a nossa mente. E tira o nosso entendimento, o nosso discernimento de certo e errado, o nosso juízo. E é o que aconteceu com Noé. Vejamos qual é o ensinamento de Deus sobre isso. Provérbios, depois de Salmos. No meio da Bíblia é Salmos. Depois Provérbios. No capítulo 20, nós lemos o seguinte. Provérbios 20, o verso 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que neles errar, nunca será sábio. O vinho é escarnecedor. Sai fazendo piada, falando mal dos outros, fofocando. Escarnecedor leva a isso. Então o vinho leva a isso. E se não leva você a fazer isso, se você toma vinho, você perde o entendimento e abre portas para que os outros façam isso com você. Então você vai trazer um mal sobre si mesmo e dando oportunidade dos outros também. Vai estar tentando os outros a fazerem algo mal também. Vejam a desgraça, tanto para quem toma, para os que não tomam, mas estão perto. Todos saem prejudicados. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Alvoroço é confusão, briga, desentendimento, coisa assim. Todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Mas o que seria errar no vinho? Aí muitos dizem, beba com moderação. Qual que é o princípio bíblico? Será que é beba com moderação? Provérbios capítulo 23. O verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, escoa suavemente. E se escoa suavemente. Não é nem para olhar. Quem diria, né? Comer, tomar, beber. O princípio da Bíblia, então, não errar é você passar longe, fugir, não permitir que aquilo sirva de tentação para ti. Vejam só, Deus, sabendo disso, ele instruiu um dos maiores homens que já surgiu sobre a terra a algo. Lucas capítulo 1, o verso 15. Os homens nascidos de mulher foi o maior profeta. Depois de Jesus, obviamente, mas Jesus é único, então, a nível de comparação conosco,
Lucas capítulo 1, verso 15. João Batista, uma profecia sobre ele. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aqui é dito que ele não beberia vinho, ponto. Vinho e bebida forte, todo que tivesse álcool. Havia um princípio no povo de Israel que nós vemos em Números capítulo 6, o verso 3. É o quarto livro da Bíblia. Capítulo 6, o verso 3, que nós lemos assim. A respeito do nazireu, alguém que se dedicava, que se consagrava a Deus. Então havia algumas características, né? O nazireu, verso 3, número 6, 3. De vinho de bebida forte se apartará, ou seja, se afastará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nós já comentamos isso num outro estudo. Vinagre, muitos dos malefícios do álcool estão presentes no vinagre. Então não é nem o vinho, nada de álcool e nada de vinagre. Nem beberá nenhuma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Vejam só, Deus levando a pessoa a ficar longe, né, do perigo, disse para não chegar nem perto de qualquer coisa que pudesse ser um laço ou uma porta de entrada para algo. Então, se a pessoa estivesse passando uma vinha lá de uvas e visse as uvas, começasse a comer as uvas, ia gostando das uvas, começasse a comer uvas passas, né, uvas secas, e de repente toma o suco da uva, de repente toma um suco um pouquinho passado, fermentado, vinagre, e aí já está bebendo vinho e bebida forte. Então Deus dizendo para você se ver livre do perigo e se dedicar totalmente a Deus, o que era preciso? Afastar-se totalmente daquilo que contamina. Especialmente numa época, antigamente, que era difícil se controlar. Assim, nós conhecia a questão da pasteurização ou refrigeração, não havia, assim, era muito fácil as coisas azedarem, fermentarem e produzirem álcool, era muito fácil. Então Deus estava dizendo, a segurança que você tem é nada. Nem algo que seria bom, se você está querendo fazer, fuja da menor aparência do mal, fuja. Por isso que nós vemos em Provérbios 23, não olhes para o vinho. A segurança que nós temos é não nem olhar, na verdade, é não olhar, não chegar nem ao ponto de desejar, olhar. Não existe essa história de beber um pouquinho é bom, beba com moderação, a Bíblia ensina isso. Não, a Bíblia não ensina isso. Nós acabamos de ver isso. Por quê? Jeremias, capítulo 35. Vejam só algo que chama a atenção. Um grupo de pessoas que foi instruída por Deus, o seu patriarca, né, chamado Recabe. E Recabe era alguém fiel a Deus. E ele recebeu de Deus uma instrução e ele passou para os seus filhos. E aí Deus colocou à prova. Deus colocou à prova os recabitas, né, os filhos de Recabe. E aí Jeremias foi instruído a pegar vinho, colocar em taças, colocar numa mesa e colocar copos e dizer para eles, bebam vinho. Jeremias 35, verso 5, ele disse, bebei vinho. E aí olha só a resposta que os descendentes de Recabe disseram. Porém eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, então, na verdade o filho de Recabe, né, nosso pai, nos ordenou dizendo, nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Esse é o princípio de Deus. Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Provérbios, capítulo 30, nós lemos algo muito importante. Aqui no próximo, na verdade, Provérbios 31, o último capítulo de Provérbios. No verso 4 e 5. Provérbios 31, 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Não é nem para beber e nem para desejar. 5, verso 5. Para que, bebendo, se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Olha só o que o álcool faz com a nossa mente, com o nosso discernimento, com o juízo. Ele perverte. Por isso Deus está instruindo e ensinando não beber vinho.
E o chamado de Deus lá em 1 Pedro, para cada um de nós, que o Novo Testamento é o chamado de Deus, né? Mostra o chamado de Deus, que sempre foi para todos os povos, mas de maneira mais clara e mais direta, né? Para todos os gentios de todos os países, nações, todas as línguas. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, Deus está dizendo, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus está dizendo o quê? Vocês são sacerdócio real, nós fazemos parte de uma descendência real quando aceitamos Jesus. Nação santa. Então, se nós somos de linhagem real, não somos príncipes, filhos de um rei. Não é próprio dos reis o beber vinho, nem aos príncipes o desejar bebida forte. Vejam só. A nossa única segurança é não olhar para o vinho, quando se mostra, né, resplandecente, escoando, quando tem álcool. Nossa única segurança. Esse é o princípio de Deus na palavra de Deus. Tem outros versos que colocam outras coisas importantes, mas vamos nos ater por isso nessa noite agora. E vejamos que esse princípio se aplica num texto muito importante de 1 Coríntios, capítulo 3. Romanos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. O verso 16 e 17. Deus falando, por meio de Paulo aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Deus está dizendo, cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E vejam só, Romanos capítulo 14 agora, um livro para trás. Romanos capítulo 14, Paulo aqui falando palavras muito importantes. Tem toda uma questão que nós, se Deus quiser, em breve vamos discutir a respeito de um dos aspectos que fala nesse verso de Romanos 14. Mas o outro aspecto é o que nós vamos nos demorar mais hoje. Romanos 14, o verso 21. Vejam só. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então vejam só, aqui o contexto está falando a respeito de alguém se escandalizar por algumas questões, mas o que está sendo dito ali é uma coisa de cada vez. Entra nesse contexto? Sim, mas não só, porque percebam, Romanos 14, 21. Bom é não comer carne, vírgula, nem beber vinho, vírgula, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece, em que teu irmão tropece ou se escandalize. Então, no fim das contas, o bom é não fazer essas duas coisas, não comer carne e nem beber vinho. Então, Deus deixou um princípio claro aí. Deus trabalha com os seres humanos, nós, pessoas que muitas vezes temos heranças, gostos, desejos, e Deus tem muita paciência conosco. O princípio está ali. Mas Deus olha que muitas vezes a gente demora para aprender, mas Deus vai tratando conosco com muita paciência. Mas nós muitas vezes deixamos de crescer a estatura que Ele tem nos oferecido, ao grau de elevado conhecimento, força, inteligência e outras coisas para a honra e glória de Deus, por causa da nossa lentidão e teimosia. Mas tem solução. O texto de 1 Pedro. Vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18. 1 Pedro 1, 18. Vejam o segredo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados
da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas, o verso 19, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o segredo está em Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos libertar do quê? Da nossa vã maneira de viver. Hábitos errados, coisas que fazem mal para nós. Que nós recebemos de tradição. Por tradição recebemos dos nossos pais. Mas é Jesus. Não é riqueza, não é ouro, prata, qualquer coisa dessas, nada disso adianta. Jesus. O sangue dele, o seu sacrifício. Isso adianta e tem poder. É isso que pode nos libertar. É somente Jesus. Então o que nós vamos colocar aqui hoje é o princípio da palavra de Deus, mas sabendo que ele sozinho não adianta de nada para nos libertar. Se Jesus não estiver junto com isto, a gente está perdendo tempo aqui em estudar esse assunto. Então, por isso, tenhamos isso em mente. Vamos deixar que Jesus faça a obra que nós não podemos fazer e nos libertar. Agora, se Deus quiser, vamos explorar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá. As 8 leis de saúde, então, a questão da da abstinência ou temperança, o equilíbrio aqui. A diferença de temperança para pura e simplesmente equilíbrio é que, bom, você ser equilibrado em tudo é você usar as coisas boas, como água, alimentos saudáveis, de forma equilibrada, mas o equilíbrio em tudo envolve você usar coisas que não são boas de forma equilibrada. Muitos usam isso como desculpa para dizer, não, você comer um chocolate, você tomar um vinhozinho de vez em quando, uma bebida alcoólica, não tem problema. Mas se a gente aceita isso, a gente tem que aceitar para tudo que é ruim. Então você fumar uma pedra de crack de vez em quando, não vai ter problema, você não vai morrer por causa disso. Né? Então perceba que a gente não é a nossa única segurança está em não olhar para o que faz mal. Não é só de vez em quando, não. É não olhar. Seguindo aqui, ó, temperança, então, é a abstinência do que faz mal. É diferente de só equilíbrio. É a abstinência do que faz mal e equilíbrio no que faz bem. Entenderam? É isso aí. Abstinência do quê? Do que faz mal? Drogas ilícitas, maconha, heroína, crack, cocaína, LSD, êxtase e outras infinitas drogas que surgem por aí. Tabaco, cigarro, o álcool, bebidas alcoólicas. Os estimulantes, como café, que tem cafeína, o chimarrão, que tem a cafeína também, e tem a teobromina, chocolate, que tem a cafeína, a teobromina, a teofilina, feniletilamina e outras, né? Percebam os graus de decadência, até que a gente já vai falar mais sobre isso. E o açúcar refinado, né? Sobre o álcool, vejam só, já em 1846 tinha uma pintura mostrando os passos da bebida, né? O primeiro passo é só um copo com os amigos ali, né, no primeiro degrau, bem na esquerda da imagem. Aí o passo 2 é um copo que continua, né, um pouquinho mais, vai mais uma vez, vai se repetindo, um pouco mais frequente. E aí depois um copo um pouco mais cheio, né, o passo 3 é um copo já mais cheio, a pessoa já está perdendo um pouquinho, né. E aí depois o passo 4 a pessoa fica já meio bêbada, assim, né? Já fica um pouquinho agressiva, né? Depois vem o passo 5. Nem todos seguem essa sequência, alguns ficam primeiro dando risada e tal, mas depois vem a parte ali, os passos 5, seria a pessoa fica, entre aspas, aproveitando a vida, né? Faz farra, fica dando risada, e de repente a pessoa começa a decair, ó. Começa a perder o dinheiro, a roupa começa a ficar toda acabada, depois a pessoa vai sendo esquecida pelos amigos, depois ela fica num momento de desespero, começa até no crime, a criminalidade, e aí ali ele representa o passo 9 como a morte e o suicídio. Se a pessoa não morre do problema do álcool, muitas vezes acaba se suicidando. E embaixo de tudo isso, desde o primeiro passo até o outro, está uma família arruinada. Uma casa, um lar destruído, esposa, muitas vezes filhos que sofrem. Essa é a realidade do álcool e outras drogas e outras questões. Então, o nosso único caminho que a Bíblia diz é não olhar para ele, não tocar.
e nem desejar bebida. A abstinência, então. O álcool. Vamos ver um pouquinho sobre o álcool. Em 2016, né, viram-se que os danos do uso de álcool resultaram em 3 milhões de mortes, representando 5,3% de todas as mortes, além de causar 132,6 milhões de anos de vida perdidos por incapacidade. Ou seja, a quantidade de pessoas que teve algum problema, algum acidente, que perdeu a capacidade de trabalhar e ficou tantos anos inválido por causa do álcool foi esse número de anos. Muita coisa. E olha, é um grande número. O álcool também foi responsável por 7,2% de todas as mortes prematuras antes de 69 anos e 13,5% das mortes de jovens de 20 a 39 anos. E por que o álcool ainda não foi proibido? Teve uma situação de uma criança que uma vez na Tasmânia tomou alguns goles de óleo de eucalipto e ficou em coma. Óleo essencial de eucalipto. E aí, depois disso, as pessoas disseram não pode tomar óleo de eucalipto, as pessoas podem matar, é veneno, e proibiram a venda de óleo de eucalipto lá. Aí a população se revoltou, né? O que é isso? Pare com isso. Eles voltaram atrás, mas daí mandaram colocar um proibido veneno, né? Não use, não é para tomar, é só para outros usos. É um entendimento errado. A mesma coisa o álcool. Tanta gente já morreu por causa do álcool, e por que não foram feitas essas leis, né? Proibido usar álcool, né? Veneno. Então nós precisamos entender algumas questões, né? O álcool tem alguns benefícios como remédio? Tem. Como remédio. Mas o melhor benefício dele é para limpar, para limpeza. Álcool, né? Para desinfetar é muito bom, pode usar, né? Fora do corpo. Dentro do corpo é mais delicado. Principais causas, então, de morte, né? Que o álcool causa. Cânceres, doenças digestivas, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, ferimentos, né, por meio de acidentes automobilísticos, também autoagressão, a violência a outras pessoas. Abstinência do álcool. Há anos, né, os malefícios do álcool têm sido demonstrados e os supostos benefícios questionados. Por exemplo, o primeiro gole antes dos 15 anos aumenta o risco de alcoolismo na vida adulta. Tem um estudo que mostra isso. Aumenta bastante o risco. Então, encher a cara, mesmo que raramente, aumenta a mortalidade cardiovascular. O consumo de álcool, mesmo vinho, aumenta a incidência do quê? Melanoma, câncer de pele. Então as pessoas fogem do sol, não, causa câncer, ficam em casa, daí ficam lá sem ter o que fazer, dá vontade de tomar bebida alcoólica, toma cerveja, vinho, né? E aí aumenta o risco, a incidência de câncer de pele. Então percebam que na verdade você tem que sair para o sol e largar a bebida alcoólica, daí você vai diminuir o risco de câncer de pele. A dano neuronal, mesmo com doses baixas, ou seja, o cérebro, ele causa dano no cérebro, nos neurônios. Ocorre diminuição da massa encefálica, ou seja, aumenta a incidência de demências, Alzheimer e outros, né? A indústria do álcool deturpa dados científicos, ou seja, ela corrompe, ela torce, ela mente, modifica dados científicos sobre os efeitos cancerígenos do álcool e influencia a opinião pública em prol do lucro apenas. Olha só, tem esses dois pesquisadores que falaram isso nos seus estudos. E bom que isso veio a ser publicado, né? Mas olha só que sério, isso é o que a indústria do álcool faz. Muita coisa já apareceu, mas eles foram bloqueando, assim como a indústria do cigarro, do tabaco. Fez isso por muitos anos. Desde 1940 já se sabia dos malefícios, a gente vai ver, né, depois sobre isso. Qualquer dose, então, eleva o risco de câncer, especialmente o de mama, do intestino e de cólon. Qualquer dose de álcool. Isso já em 2015, 2017, estávamos falando isso. O álcool, né? Os estudos demonstram que há certa redução do risco de infartos pelo consumo moderado de álcool, que seria o quê? A dose máxima diária era considerada de 28 gramas para homens e 14 gramas para mulheres, de álcool. Porém, assim, não havia dados suficientes. Isso dá uma dose pequena, assim, Desde 1995, já havia um estudo mostrando que este pequeno benefício unilateral seria apenas para uma pequena parcela suscetível geneticamente. O que quer dizer? Aí eles falavam, beber um pouquinho de álcool faz bem para o coração. Mas aqui, o que acontece? Só uma pequena parte. Um estudo mais amplo depois mostrou que apenas 15% da população tem o genótipo, ou seja, a genética da pessoa, né, em que há leve benefício cardiovascular pelo álcool, naquela dose baixa. Ou seja, 15% da população. Então já começa a ver o furo da mentira, né? Falam para todo mundo, beber um pouquinho de álcool. Na verdade, menos de 5% tem esse benefício, menos de 5%.
Hoje, porém, sabe-se que apenas 20 gramas de álcool por dia, né, aumenta o risco de adoecer e morrer prematuramente. E não só isso era em 2018 ali sendo colocado, mas mais para frente a gente já vai ver, né? Os gastos, né, os gostos pessoais e os interesses monetários, ou seja, de dinheiro, era e ainda são, né, na verdade, recomendado o álcool, no caso, o consumo leve e moderado. Vejam só, sobre o vinho, o efeito benéfico desse é devido ao que? Aos flavonoides, ao resveratrol especialmente. Eles estão presentes na casca da uva, mas somente há efeito positivo com grandes porções. Então muitos falam, vou beber vinho, faz bem para o coração. Se você tomar essas grandes porções que precisa para ter esse benefício, você vai estar ingerindo muito álcool, que é prejudicial para tudo, até para o coração. Então não tome vinho alcoólico. O suco de uva integral sem álcool contém esses compostos protetores, os flavonoides, e com maior biodisponibilidade, ou seja, o corpo aproveita muito mais, e sem apresentar os malefícios do álcool, sendo muito mais benéfico. Então tome suco de uva, esse é bom. Tem vários estudos ali mostrando esses benefícios. E assim, ó, beber só de vez em quando ainda tem problema? Vejam só, esse é o checkmate da questão. Né? A única dose segura para não haver risco à saúde, conforme a versão final do estudo é publicado na revista Lancet, bem famosa, em 2018, é 0. A única dose segura é 0. Quer ter saúde? 0 álcool. Para vocês terem uma ideia, o tamanho desse artigo, desse estudo, 514 autores realizaram essa gigantesca revisão sistemática desse tema. Né? 694 fontes de dados populacionais sobre o consumo de álcool de 195 países desde 1990. Eles chegaram, vamos descobrir a verdade sobre o álcool. E pegaram tudo que havia disponível na literatura, praticamente. Né? Foi realizada uma meta-análise e meta-regressão de 592 estudos de corte. Os dados obtidos após a análise desse estudo, né, com a amostra total de 30 milhões de pessoas. Tá, quem já viu alguma coisa sobre estudo sabe que isso é gigantesco. Tá, mas quem não estudou assim a fundo percebe também que é muita coisa. Imagina, é como se é algo gigante. E vejam só os resultados. Esse gráfico, eu peço que vocês percebam que ele está falando dos estudos feitos especialmente no Brasil. Eu achei lá numa tabela gigantesca, naquele artigo lá que tinha, sobre o Brasil, que eles pegaram os dados, né, e colocaram. No lado esquerdo tem o sexo feminino e no lado direito o sexo masculino. Ali é o quê? Você vai passando por idade. Cada uma das colunas, assim, mostra a idade da pessoa. E aí na parte da esquerda, ele, digamos, demonstraria a influência do álcool, o consumo de álcool. E aí, e o que o álcool trouxe de impacto no Brasil? Se nós olharmos para cima daquele risquinho 0 lá, que tem todo ali, o que tem para cima é o número de doenças e coisas que aumentou a incidência dessas doenças nas pessoas com um consumo moderado de álcool. E para baixo seria o que diminuiu o risco. Então vocês percebam que o que diminuiu é muito pouco em comparação ao que aumentou. Tudo que tem para cima é os problemas que o álcool causou nas mulheres e nos homens, que tem nos estudos, né? Isso que a gente conseguiu ver. Tem muita coisa que a gente não conseguiu ver e Deus sabe. Então Deus está dizendo algo. E aqui os estudos estão mostrando que quem tem a verdade, Deus tem a verdade. Então tudo que está para cima desse álcool mostra a incidência das doenças. E daí tem ali nas cores diferentes, aumenta o risco de tuberculose, doenças infecciosas respiratórias, por exemplo, pneumonia, outras coisas, câncer de esôfago, câncer de fígado, câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de cólon, né, do intestino grosso e do reto, câncer da boca e da cavidade dos lábios, assim, cavidade oral, câncer de faringe, nasofaringe, ataque cardíaco, infarto, né, também, AVC ali, na verdade, um AVC isquêmico, ou um AVC hemorrágico, hipertensão arterial, fibrilação atrial, ou seja, a pessoa está em um batimento do coração alterado, né, tem problemas no ritmo do coração, uma arritmia, então algumas arritmias também, cirrose, problema no fígado e doença crônica do fígado,
pancreatite, ataque epiléptico, né, epilepsia, o abuso, né, problemas relacionados diretamente ao álcool, pessoas viciadas, né, diabetes também aumenta, outras questões, problemas também, acidentes, né, não intencionais, pessoas também que fazem dano a si mesmas, suicídio, outras coisas, e violência entre as pessoas. Então, a gente percebe tudo isso aí. Vários desses problemas só por causa do uso do álcool. E aqui, ó, o álcool e o tabaco. Em 1905 já havia sido feita a seguinte declaração: a única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência. Isso, como já comentamos, né? Ellen White, guiada por Deus, já em 1905 falou isso. O mesmo princípio se aplica ao tabagismo, cujos malefícios, né, há muito tempo são conhecidos. Ó. Nessa declaração de 1864, quando o cigarro era recomendado pelos médicos como tratamento para a ansiedade, e ninguém acreditava que fazia mal para a saúde, olha o que Deus orientou Ellen White a escrever. Lê-se: o fumo é um veneno da mais enganosa e maligna espécie, tendo efeito excitante, depois paralisante sobre os nervos do corpo. É tanto mais perigoso porque seus efeitos sobre o organismo são tão lentos e, a princípio, quase imperceptíveis. Multidões têm caído vítimas de sua venenosa influência. Eles têm certamente se matado por esse veneno lento. O ano ali na publicação é o ano que foi publicado o livro, né, no português no Brasil, né, mas o ano da citação original é 1864. Então, e olha só, somente em 1957 foram reconhecidos cientificamente os riscos de câncer de pulmão. Em 1981, câncer de boca, faringe, esôfago, laringe, pâncreas, rins e bexiga. Em 2009, além destes, os de fígado, uretra, colo uterino, medula óssea, colo retal e o de ovário. Todos esses cânceres causados pelo cigarro. E só, olha só, quase 100 anos depois, a ciência reconheceu o que já havia sido dito. Numa época que toda a medicina recomendava, né? Então, olha só, não é apenas o cigarro, né, mas também o narguilé. Muitos conhecem por narguile, eu também conhecia, né, mas e outros nomes que ele tem, water pipe, shisha, hookah. Ali é uma imagem que demonstra bem o que é o narguilé, né, vários cigarros acesos, né. Tem uma pequena diferença, né, que eles dizem, tem alguns compostos tóxicos têm a menos. Pode ser, mas, vejam só, a exposição é maior aos tóxicos, mesmo ao ar livre, no contexto geral. Por quê? Quando é fumado, né, no interior da casa, né, o fumante passivo tem tantos malefícios quanto um tabagista ativo de cigarros. Ou seja, você está junto com alguém que está fumando narguilé. Você só estando no mesmo ambiente é como se você estivesse fumando cigarro. Diretamente, você mesmo. E se você fumar o narguilé é muito pior. Por causa, o volume de fumaça é muito maior. É como se fossem dezenas de cigarros acesos ao mesmo tempo no volume de fumaça. Então, casos de intoxicação por monóxido de carbono, tem relatos assim, de pessoas que entram em coma por fumar narguilé. Efeito deletério, a capacidade cognitiva, né, além da fertilidade masculina. E além disso, né, o risco de passar a fumar cigarros é maior do que o dobro naqueles que usam narguilé. Então, não existe forma segura de fumar. É não e não. Tem vários também meta-análises, estudos bem grandes que mostram os problemas do narguilé, né? Câncer de pulmão, esôfago, cabeça, pescoço, redução da capacidade funcional pulmonar, doenças respiratórias, DPOC, bronquite, sibilância, doenças cardiovasculares, doenças mentais e outras, né? E agora, para a gente fechar com um entendimento do que a gente comentou lá no início de Gênesis 9, né? Noé, o seu filho, e o que tem a ver esses intoxicantes com a fofoca? Como a cafeína age no organismo? Ela bloqueia os receptores de adenosina A1 e A2-alfa. Adenosina, vamos para entender a fisiologia, o que é o normal. Deus criou o corpo com vários mecanismos para nos dizer quando que a gente tem que dormir. Então a gente está acordado, está pensando, falando, trabalhando, vai acumulando essa substância. É um dos mecanismos que Deus colocou para a gente saber quando tem que dormir. E essa adenosina é uma substância química, né? Vai acumulando, e aí quando acumula a gente sente sono. O corpo tem que fazer uma limpeza na adenosina. A cafeína ela não faz uma limpeza, ela só bloqueia altera a percepção química do sono. A pessoa acaba não sentindo sono
Mesmo precisando, necessitando daquele sono, ela tem a impressão de que não, está tudo bem. Eu costumo usar a comparação. A pessoa está endividada, e o que eu faço agora? Eu faço um empréstimo para pagar a dívida, né? A pessoa faz um empréstimo, paga a dívida e sobra o dinheiro. E ela gasta todo aquele dinheiro e ela pensa, eu estou no lucro, estou no lucro. Daí, de repente, passa o mês seguinte e ela tem uma dívida muito maior, porque os juros são altíssimos, e aí ela nunca mais vai conseguir sair se ela não mudar alguma coisa, né? Se ela continuar na mesma forma de pensamento, ela vai cada vez continuar mais endividada. E aqui, a cafeína é a mesma coisa. Com o tempo, ocorre a tolerância química. O corpo produz mais receptores de adenosina. E aí, resultado, sente-se mais sono ainda. E é necessário aumentar a dose para fazer o mesmo efeito. Então, é considerado uma substância psicoativa. O quê? O que é isso? Outras substâncias psicoativas: nicotina, o tabaco, o ópio, cocaína, alucinógenos, anfetaminas, o chocolate. Então, todas essas questões é um tipo de droga. Café, cafeína é um tipo de droga. Mais leve, mas é droga, é igual. São todas drogas e causam dependência. O café, a cafeína, tem efeito deletério, dano em todo o organismo, né? Causando e agravando as doenças como? Percebam isso. Aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca. O descafeinado também causa isso. Tem outros compostos, né? Dificulta a digestão de proteínas ao diminuir a pepsina estomacal. Irrita o estômago ao aumentar a acidez, porque o corpo tenta resolver esse problema aumentando a acidez, e aí proporciona ter a pessoa azia, refluxo, né, gastroesofágico. Diminui a imunidade e inibe a absorção de vitaminas do complexo B. E ferro também vai diminuir, a pessoa pode ter anemia por consumir café. Enxaquecas aumenta, né, o risco, e a cefaleia crônica diária, o risco é 3 vezes maior. Acidifica o organismo. Há mais de 208 ácidos no café. E isso descalcifica os ossos e causa o quê? Osteoporose. Causa e agrava tremores, crises epiléticas, ataque epilético, sim, convulsões. Além de aumentar muito o risco de AVCs hemorrágicos, que são os mais letais. Geralmente são letais. Que é estourar uma artéria lá no cérebro e daí é um AVC. Aumenta bastante o risco. Então, mesmo o descafeinado, vejam só, contém o cafestol e o CaWeol, que aumentam o LDL, que é o colesterol ruim, os triglicerídeos e o colesterol total em 10 a 23%, aumentam a homocisteína, que aumenta o risco de morte por doença cardíaca em 20 a 30%. Então, você tomar o café descafeinado, pode ter alguns probleminhas a menos, pode ser, mas vai ter outros problemas que estão presentes, não resolve. A dose letal da cafeína é 10 gramas. Muitos viciados na cafeína, que tomam muito café direto, usam diariamente 1/4 dessa dose. Outros problemas... Então, a questão de cafeína é 10 gramas, não é café. Café tem uma quantidade lá, um cheirinho de cafeína. Se você isolar só a cafeína, é 10 gramas. Então, é uma droga. Outros problemas que causam fadiga, né, cansaço, arritmia cardíaca, glaucoma, piora os sintomas da TP. É muita coisa, sabe? Se for falar tudo que causa, a gente não sai daqui, né? Mas o uso de cafeína está associado às seguintes condições mentais: transtorno de ansiedade, transtorno do sono, como insônia, inibe o sono reparador, a pessoa acorda sempre cansada, diminui as ondas lentas do sono, isso dificulta a consolidação do aprendizado, ou seja, a pessoa fica com dificuldade de aprender. Reduz o rendimento mental, o raciocínio crítico, analítico e a memória, pois diminui o fluxo sanguíneo cerebral em até 30%. E sente-se apenas menos sono ao tomar café. Mas o resto do cérebro é afetado, a inteligência da pessoa diminui, o rendimento mental diminui. Depois a gente vai falar onde que o café mais interfere, depois que a gente desligar aqui a apresentação. Dificulta o enfrentamento do estresse. Existe no transtorno, no DSM, que é de doenças mentais, que os psiquiatras usam, né? O livro, né? O transtorno relacionado à cafeína. No 4, no DSM-4. Porém, no DSM-5, essa categoria de dependência foi retirada. O que isso mostra? Né? Uma tentativa de dizer, não, a cafeína não é um problema, né? Vamos camuflar isso aí, não tem problema nenhum. Um conflito de interesse aí, né? Cafeína não apresenta benefícios nutricionais, apenas estimula de maneira não natural e fugaz, ou seja, muito rápida, o sistema nervoso central principalmente. A abstinência de cafeína tem até, né, o CID lá, é considerado
Um transtorno que vai dar o quê? Fadiga, sonolência acentuada, falta de concentração, alteração de humor, ansiedade, depressão acentuada, tremor, náusea, vômito, irritabilidade, alucinações e dor de cabeça. Cefaleia. Tem vários estudos ali e pessoas, né, que já falavam sobre isso. Muitos aqui falam apenas dos benefícios do café. Muitos estudos, né? Sim, ele tem polifenóis, mas os malefícios sobrepujam, ou seja, vão muito além desse pequeno benefício. Que ele, tem polifenóis. Beleza. Mas o veneno que tem ali é tão forte que não importa se você tem uma vitamina junto. Tomar uma vitamina cheia de veneno não vai trazer saúde para qualquer pessoa. Onde obter polifenóis de melhores fontes? Vejam só. Na maçã, no morango, na uva, pera, pêssego, ameixa, limão, laranja, pimentão vermelho, verde, tomate, berinjela, quiabo, farinha de linhaça, melhor a fresca, né? Você triturar ela em no máximo 3 dias consumir. Feijão preto, brócolis, chicória, couve, rúcula, espinafre, orégano, manjericão, alho, cebola roxa, salsinha. Alguns exemplos que aqui no estudo, né, foi trazido nessa pesquisadora, doutora em nutrição, ela trouxe. Noz, pecan, avelã, amêndoas. Há mais ou menos 6.000 tipos de polifenóis identificados. Então tem que comer uma variedade desses alimentos, né? Especialmente os que Deus criou para a gente comer. E é um estudo mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas como remédio, alguns outros podem ser usados, como alho, cebola, né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, as metilxantinas então, que é o cafeína. Além do café, onde mais encontramos a cafeína e outras xantinas? Chocolate amargo, no cacau, chimarrão, tererê, a erva mate. Energéticos como Red Bull, Monster, alguns chás como chá preto, chá verde, chá branco, chá mate, o chai. Guaraná, inclusive o xarope de guaraná, que é misturado com a maioria dos açaís, que se vendem por aqui na região, né? Refrigerantes à base de cola, guaraná e em outros também eles adicionam. Bebidas achocolatadas, medicamentos, daí tem alguma série aí de remédios que eles colocam cafeína. Qual o interesse da bilionária indústria alimentícia? Né? A cafeína é adicionada, né? Tudo isso para o quê? Eles justificam para influenciar no sabor, mas teve um estudo bem grande aqui que mostrou que a cafeína não altera o sabor, mas é adicionada para causar efeito viciante. O mesmo acontece com o chocolate. Muitos chocolates não têm nem mesmo 5% de cacau. A regulação seria no mínimo 25%. A maior parte dos ingredientes é açúcar, xarope de glicose, amido e gordura. Açúcar ou xarope de glicose ali, ou amido, ou a mistura disso e gordura. O efeito viciante dessa combinação é planejada para que os ingredientes se comparem ao da cocaína. Então o chocolate vicia porque ele foi combinado gordura, açúcar e cafeína, ou teobromina, outros estimulantes, na quantidade planejada para viciar, assim como a cocaína. Isso ocorre também no chocolate amargo, por ter maior quantidade de xantinas. Então, chocolate não amargo e chocolate amargo, os dois são problema. Um vai aumentar o risco de você ter todos os problemas que a gente já viu da cafeína e das xantinas, e o outro vai aumentar o risco de você ter diabetes, infarto. Então, ou tem uma doença ou tem outra, nenhum é bom. Então, por agora, nessa apresentação seria isso, é bastante informação. E o que eu queria comentar que foi bem no início. Vamos parar a apresentação aqui. O que foi bem no início. Quando o filho de Noé viu o pai dele, a atitude que ele tinha era um hábito de fofoca. Ele viu algo ruim e foi lá e falou para os outros, em vez de tentar ajudar. Ele foi contar, olha só o que aconteceu e tal. E Deus revelou que isso resulta em maldição. O resultado foi maldição sobre ele, sobre os filhos dele. Tem alguns estudos que eu acabei não conseguindo colocar ali, mas quem tiver interesse, quiser me pedir, eu posso enviar um outro médico falando sobre isso. Estudos mostram que quando a pessoa toma café, o risco da pessoa fofocar aumenta muito. Então, quando você toma café, a pessoa perde um pouco ali aquele juízo, o discernimento, que começa a falar mal dos outros, começa a falar da vida dos outros, e aí cai no mesmo problema de cão, em Gênesis 9. Então, não usar cafeína, não usar café, a única segurança que a gente tem é fugir de todos os estimulantes dessa classe. Todos. Chimarrão, café, chocolate e afins. É o que eu procuro
apresentar para a maioria dos pacientes, para todos, na verdade, né, eu coloco. E esse é o princípio de Deus. A nossa única segurança com o álcool, com esses estimulantes, com outros, é a abstinência total. Não faz bem, não faz bem. Não vamos ficar mexendo com algo perigoso. Se não faz bem, a nossa única segurança é a abstinência total. Então, por isso, Deus ele já muito sabiamente disse, né? Essas coisas, não olhe, não toque, não prove, não cheire. Essa é a nossa melhor segurança. Abrindo agora para perguntas, comentários. Helena, quer comentar? Calcule. Funcionou o microfone hoje? Hoje sim. Então, boa noite. Sempre uma alegria, doutor, né? Estar aí recebendo, trocando conhecimento. Nossa, é maravilhoso. A minha mãe tinha um ditado, quando a gente era jovem, a gente ia, às vezes, para os bailes, né? Ela dizia, não olhe muito fundo no copo. Engraçado, né? Nunca tinha ouvido, né? Que na Bíblia também já dizia que a gente não deveria nem olhar, né? Não me lembrava, então, né? Mas achei interessante e lembrei da minha mãe. Sobre fermentação, meu pai fazia vinho, né? Ele plantava as próprias uvas e tal, e um dia ele trouxe de Joaçaba um pouco de vinho doce, e meu menino tinha uns 8, 9 anos, e levou para a escola. E fermentado ele tomou, ele ficou alcoolizado. Na época me chamaram na escola, então era vinho doce, né? Tipo, devia ter 3, 4 dias de fermentação. Então a seriedade que é, bem, fermentou na garrafinha, teria que manter bem gelado e tal, né? Enfim, era um suco ainda, né? Mas essa fermentação é bem complicada. O que eu gostaria de comentar, assim, que a gente percebeu muito no caminhar da vida, né? Uma coisa que meu pai falava, que também tem relação com. Eu entendi há pouco tempo o que significa a presença de Deus, assim, né? Que é quando a gente não está alterado, né? E quando a gente toma café, eu percebo, eu ainda não consegui cortar o café, apesar de conhecer o café de cevada desde os 8 anos, né? Meu pai aos 8 anos, quando eu tinha 8 anos, ele mudou completamente a alimentação dele, estudando inclusive livros adventistas na época, por uma questão de saúde, que ele sabia que senão, se ele caísse novamente na mão no hospital, né? Que ele estava com vários problemas seguidos, ele falava, eu vou morrer. Então, ele mudou completamente. Ele tirou a carne, justamente, na época. Então, para nós, na época, né, foi até meio revoltante. A gente, do dia para a noite, não tinha mais açúcar branco em casa, não tinha mais carne, não tinha mais café, só de cevada já, né? Então, esse conhecimento lá atrás. Mas eu ainda tomo café e eu percebo que a gente fica alterado. Então, essa questão, nem sempre, claro, mas às vezes a gente começa a falar mais rápido e eu percebo isso muito triste, assim, até num filho da gente. Calma, calma. Mas é porque às vezes ele tomou café ou comeu muito chocolate ou fez uso do açúcar branco, né? Então, e uma das coisas que meu pai dizia, que eu não entendia, que na cachaça tinha o diabo, né? Mas é da quantia que ele altera, eu acho, essa nossa condição cerebral e do jeito que vai ficando, né? Então, e uma outra coisa também que eu queria comentar, graças a Deus eu estou liberta do álcool, já faz, mas eu já bebi a minha parte também, né? Não, sempre tive medo, né, de ser alcoólatra, então, mas nas festas a gente gostava de beber, e muitos prejuízos para minha vida financeira, minha organização, vencer na vida veio em decorrência de não cuidar, né, de não ter tido cuidado, e, né, então hoje já faz um tempo, mas uma das coisas que eu percebo muito agora na minha caminhada, mais até tentando ajudar, testemunho para outras pessoas, o álcool altera muito a condição do homem, como homem, né? Então, causando impotência também. Não sei se o doutor comentou, me fugiu. É uma coisa muito triste, muito homem jovem, que bebeu muito na fase ali 25, 20, chega aos 30 e poucos, aí ele tem que procurar medicamento para tentar voltar, né, à virilidade, e já não funciona mais, seja porque o fígado, não sei o que que acontece, né? Mas bem triste, e aí muitas vezes briga com a esposa, culpando ela, né? E então vira uma situação, um círculo, mesmo que daí ele já não beba, né? Então, bem complicado, assim, e que precisamos orar para que
governantes, na minha opinião, né, mais pessoas se levantem, como o próprio doutor, expondo isso, esses riscos todos, né, para que a gente tenha mais cuidado, né, inclusive, a gente vê nos mercados, né, eu gosto de observar, não fazendo fofoca, né, mas assim, é bem triste, assim, pais comprando muita cerveja e às vezes o filho pedindo, né, alguma coisa e não tem dinheiro para uma fruta, né, claro, para não falar em doce, né, doutor? E, mas é bem complicado, então, que Deus nos ajude. E esses levantes e seriedade, e mais um testemunho ainda que eu achei muito interessante, meu filho fazendo um deles, fazendo IFC, há uns 5 anos atrás, em Concórdia, um professor de informática falou, de repente, assim, para eles, vocês sabem qual é a droga que está na mesa de todo brasileiro? Vocês têm noção? Eu nunca tinha. É o açúcar branco, né? Então, vem a calhar tudo com o que o senhor falou, então, gratidão e chega. Obrigada. Exato. Então é o ponto inicial lá que a gente falou, do texto bíblico ali de 1 Pedro 2:9, né? 2:18, desculpa. 1:18. 1 Pedro 1:18. E 19, 18 e 19. Ser liberto dessa vã maneira de viver, nesses hábitos que a gente recebeu por tradição, né, dos pais, que nem você falou, por ver, contemplar e aprender, somente pode ocorrer essa libertação, essa liberdade por meio do sangue de Cristo Jesus. Então não adianta a gente só falar sobre isso. Isso faz parte, a gente ter consciência dos problemas. Mas você saber os problemas não te liberta. Por isso que tem eu vou depois mandar no grupo um remédio natural que Deus possibilitou ter acesso a contra o cigarro. Tem vários, né, já ouvi falar assim, mas esse é um que eu aprendi com um médico lá dos Estados Unidos e que dá muito resultado. E é simples, é contra o cigarro. E isso vale para outras questões também. E no meio do texto que eu explico ali, eu coloco alguns textos, especialmente João 8:32, que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto? Conheça a verdade. A verdade é Jesus. Jesus vai mostrar a verdade sobre o cigarro, sobre o café, vai mostrar a verdade sobre isso. Mas não é conhecer esta verdade que liberta sem o libertador, que é Jesus, né? Então é necessário a junção, não somente do conhecimento, mas do poder para mudar. E essa presença de Jesus conosco, quando a gente vê a palavra de Deus, se dá por meio do Espírito Santo. Tem até um outro texto ali que entra nesse contexto, que é Efésios, capítulo 5, que Paulo está falando a respeito então das coisas que bloqueiam o nosso intelecto, a nossa mente, como o álcool, o vinho, né? E aí Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, ou seja, a briga, discórdia, problemas, né? Mas enchei-vos do Espírito. Ele coloca essas duas coisas como opostas. Embriagar-se com o vinho, vai dar contenda, briga, e encher-se do Espírito. Se você quer ser liberto da embriaguez, do vinho, do álcool, de qualquer outro estimulante, a gente pode colocar aqui nessa categoria todos os estimulantes, o açúcar, o café, o chocolate, o refrigerante, tudo, chimarrão. Se você quer ser liberto dessas coisas, encha-se do Espírito. O Espírito Santo não pode habitar em um corpo contaminado por essas coisas. E Deus está nos chamando para a abstinência, para que sejamos abstêmios, dizer não a essas coisas. E, como se falou, né, defender essa causa, levantar essa bandeira. E aí, encher-se do Espírito. É o Espírito Santo que traz a presença de Jesus conosco, aqui, próximo a nós, dentro de nós. Ele habitando em nós. E é por meio dele, do poder dele, que age por meio de nós, não, digamos, como muitas vezes acontece, a pessoa entra num transe e não é ela mais ali, é uma outra pessoa. Não, Deus não age assim. Deus mantém a nossa personalidade. Então Deus vai agir por meio dos princípios dele, mas na nossa personalidade. Então a gente não deixa a liberdade para seguir Jesus, mas na verdade a gente encontra a verdadeira liberdade ao seguir Jesus. E ele nos liberta de todo o pecado.
Então isso é a verdade. Muitas pessoas pensam, quando olham para mim, né, nossa, mas você não faz nada disso, então você não é livre, né, para beber e tal. Na verdade, eu sou livre para beber e usar qualquer coisa dessa. Mas eu uso a minha liberdade e decido não fazer isso. A pessoa que usa essas coisas, ela na verdade é escrava. Ela pode até dizer que é livre, mas ela é escrava. Tente ficar sem. Não consegue. E se conseguir é difícil, é uma luta. Mas é só Deus que pode libertar. Então, a verdadeira liberdade está em conhecer e seguir a Jesus. E conhecereis a verdade. João 14,6, Jesus disse, né? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, então se você conhecer Jesus, você vai ser liberto. Conhecer de verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então essas verdades a gente aprende onde? Na Bíblia. João 17,17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Rosana, pode falar. Bom, boa noite, né? Eu queria dar um testemunho, embora eu cheguei atrasada, mas eu ainda peguei alguma coisa. Bom, Pode falar. antes de eu conhecer a mensagem de saúde, eu tinha uma vida. Eu achava que estava fazendo certo, mas fazia muito errado. Eu passei, com 18 anos, eu tomava 1 litro de café com Coca-Cola por dia. E isso me custou seriamente o sono, né? No final do ano, eu lembro, eu não dormia mais. Tinha muita dor de cabeça, a mente, e eu estava estudando para medicina, para tentar medicina. Como que você vai conseguir estudar desse jeito? Não tem como. Você perde uma palavra, você perde a frase inteira, aí você não tem mais compreensão de nada. Aí bagunça por aí. Comecei a ter dor de cabeça, muita dor de cabeça, problema hepático, náuseas, vômitos, enfim. E eu senti que eu precisava de mudança. E quando eu comecei a conhecer, a estudar um pouco mais sobre a Bíblia, junto veio essa informação sobre a reforma de saúde. E o que eu mais gostava, Coca-Cola era algo para mim surreal. E gostava muito de pudim de leite condenado. Depois que eu fui descobrir que é condenado mesmo, né? Que a mistura de leite, ovo e açúcar baixa tanto tua imunidade que você fica em... Tá devendo, você está devendo, não tem mais resistência nenhuma. E muitas doenças advieram disso, né? Depressão, 10 anos de medicação. Câncer, 10 anos que eu estou em acompanhamento. E hoje eu posso testemunhar, até falei isso hoje para o Eric, a mudança para mim tem me ajudado. Primeiro que eu tenho uma síndrome genética hereditária, que, além de mim, vitimou meu pai, 3 tios, minha irmã e meu filho, vai fazer 2 anos agora, dia 22 de julho, com o mesmo problema. Mas os médicos, assim, se incomodam. Como é que eu ainda estou em pé e trabalhando? Então, eu vejo que esse tipo de informação liberta a gente. E quanto mais conhecimento você tem, Deus vai te impressionando a mudança. Só tem um jeito de você saber se isso é verdade ou não. Faz a prova, ué. Custa muito testar. O hospital só presta para remediar. Eu sou da área da saúde. Quem cura é Deus. Você só vai lá para poder aliviar a dor, não para curar a doença. E o que a gente aprende aqui é para não ter a doença. A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, mental,
emocional, espiritual, social. E essa escritora cristã que o Eric cita, Ellen White, diz: doença é resultado da transgressão da lei da saúde, é o esforço do organismo para se libertar das condições resultantes da transgressão da lei da saúde. É um contraponto. Peraí, uma é o bem-estar, a outra é transgressão. Então, vamos botar à prova se a palavra de Deus está falando que é isso. Então, quais são as leis da saúde? Vamos experimentar. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu lembro que eu ouvi um pastor falar isso. Falei, nossa, que coisa difícil o senhor está falando. Ele deu uma piscadinha para mim e falou assim, vamos tentar, Osana? E faz 43 anos que eu estou tentando. E só tenho tido lucro. E hoje Deus me deu a oportunidade de trabalhar. 47 anos na mesma profissão, 22 dentro de hospital e continuo trabalhando. Amém. E aquilo que eu aprendi, eu estou dividindo com vocês. Se vocês quiserem tentar, Isso aí. não custa nada. Amém. Deus seja louvado aí pelos testemunhos. Pedi para o meu pai aqui que, na sequência, já falar. Boa noite a todos. Queridos, a primeira pessoa que falou ali, comentou, né, sobre a questão da impotência, eu só queria, tem um aspecto, né, que a palavra de Deus fala, né, Jesus mesmo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Já lá no Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, né, ele deu uma missão, eles, não só eles, mas aos animais também, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, realmente, a questão da sexualidade, da feminilidade, da masculinidade, né? Como um completa o outro e a harmonia, a cumplicidade, como se aprofunda esse relacionamento que foi criado por Deus, é algo maravilhoso que traz vida. Nós sabemos que existe um grande conflito entre o bem, que é Deus, que é Jesus, que criou e deu essa oportunidade, essa capacidade de nós, seres humanos, né, recriarmos, né, e produzirmos, então, através desse relacionamento, novas pessoas. Por isso nós estamos aqui conversando hoje. Já que existe, né, um contraponto aí, então, um inimigo que não gosta da vida, ele vai contra o que Deus fez. E para tirar isso, então, ele trabalha tirando essa questão. Então, o álcool, o cigarro também, olha, traz um problema tremendo com relação não só à impotência, né, mas toda a questão circulatória para a mulher, então, que fuma, as dores, as TPM, o índice de abortos, então, minha nossa, entre comparando fumantes e não fumantes, isso é algo assustador. Então, realmente, a gente vê aí que o que nós vemos no mundo hoje realmente se reflete quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e tem um entendimento um pouquinho melhor entre o que Deus propõe e a realidade do nosso mundo, que o príncipe desse mundo, né, o inimigo de Deus, Satanás e seus anjos maus, eles trabalham e trabalham sério para destruir. Mas Deus continua agindo pelo seu poder e nessas leis de saúde, então ele vai, quando nós nos abstemos dessas coisas malignas, Deus pode nos abençoar. Que Deus continue abençoando todos. É meu desejo sincero. Amém. Também. Só vou ler aqui o comentário que o Luiz fez, né? Mais outros textos ali de Provérbios 20, verso 1, né? O vinho é zombador, bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. E Provérbios 20 também, né? No verso 31. De quem são os ais, de quem as tristezas, de quem as brigas... Desculpa, o 23. Provérbios 23, verso 29 a 31. De quem são os ais, de quem as tristezas, de quem as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos?
dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente venenosa e como víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas, e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você verá como quem dorme no meio, você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Provérbios 23, 32 e 34. Vai fazer coisas fora da realidade, coisas insanas. E vai ter alucinações, é o que a Bíblia, né, Deus já falou que vai acontecer, e nós vemos, né, pessoas que chegaram assim no estágio da loucura por causa da bebida. Aline, sua contribuição. Boa noite. Salvou, Eric. Tô ainda aqui, mas me salvou. Tinha um motivo para estar comigo hoje. Sobre o álcool e o fumo, tá? Vou falar do álcool, mas a regra vale para o fumo também, né? Então, quando você colocou ali, quando ele age como câncer, a gente distancia um pouco, né? Então, não vai ser uma cervejinha que vai me causar câncer, não vai ser um copo de vinho que vai me causar câncer. A gente coloca tudo muito distante, né? Mas então, assim, não é aquele câncer, aquele longo prazo que a gente vai. A ação dele começa muito antes. Na verdade, a partir do momento que você bebe, você gera inflamação no teu corpo. O dia em que você bebeu, fica inflamado 2 dias consecutivos ainda o teu corpo em decorrência daquela bebida que você fez. Então, assim, inflamação do corpo gera radicais livres, envelhecimento, dores, né? Então, tudo isso acaba interferindo. Aí, vamos lá. Álcool, vamos chegar na impotência. Álcool inflama o corpo. O corpo inflamado, ele não produz hormônios. E, na verdade, se Deus fez os hormônios, Deus foi perfeito na criação da máquina, né? Na criação do homem. Então, assim, se ele colocou hormônios no corpo humano, é porque algum benefício tem, e sempre tem. A partir do momento que a gente começa a ter a queda dos hormônios, a gente começa a adoecer. Então, assim, a gente precisa dos hormônios? Sim. É para a saúde, é bem-estar, não gera dor, regula sono, combate envelhecimento. Isso tudo é os benefícios dos hormônios no nosso corpo, tá? A vitamina D também é um hormônio, colicalciferol, né? Então, a gente consegue através do sol. E aí vai falar que Deus, na perfeita criação que ele fez, ele errou? Não, ele não errou. Ele foi perfeito na criação. É a gente que utiliza dessas coisas, então, para inflamar o corpo. E então, a gente não pensa em câncer lá longe, a gente pensa na inflamação do corpo que a gente gera. E toda vez que a gente vai diminuindo os hormônios, a gente... Então, é com a diminuição dos hormônios que gera a impotência. A doutora Erlo colocou ali, muito bem colocado, fez a colocação, que é isso que a gente precisa, né? Então, é só a parte sexual? Não, o hormônio é primordial para a vitalidade. Eu sei a palavra, mas eu não sei o endereço, tá? Então, tem uma coisa que eu achei bem bacana, é ter consciência do problema, diz a palavra, né? Enquanto não se sabe, não se tem a consciência, Jesus nos protege. Depois que a gente tem o conhecimento, a gente assume a culpa do pecado. E evitar o conhecimento também é pecado. Então, assim, não quero saber que o álcool me faz mal, né? Então, se eu não sei, Jesus está me protegendo, né, das consequências do álcool. Mas, em algum momento, ele vai me colocar esse conhecimento, e aí vai muito do que a Usana falou, né? Então, mudar, tentar se adequar, porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente assume que a gente está pecando contra nós mesmos. Era essa a minha colocação. Muito obrigado. Muito interessante essa questão, né, dos hormônios. Aí tem um campo bem grande para se estudar. Laércio tem um comentário? Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho uma pergunta, doutor. Eu posso substituir o açúcar pelo mel? Excelente pergunta. Vamos ver, a Bíblia traz uma resposta para isso. Provérbios 23,
24:13, se eu não me engano. Essa eu sei. Eu aprendi. O Luiz ensinou. Isso aí. Parabéns, muito bem. Provérbios 24:13, ó. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. A Bíblia está dizendo para comer mel porque é bom. Então pode comer. Ele substitui. Só evita comer excesso. Que O bom. excesso de açúcar, em qualquer forma, ele é prejudicial. Ele entrava toda a maquinaria humana. Então, que uma Sim, média segura de mel por uma refeição é uma colher de sopa. Até 2 colheres. perfeito. Beleza. Mais do que isso já fica Perfeito. perigoso. E açúcar mascavo e amarelo é açúcar, né? Faz mal também, né, doutor? Faz. É menos pior. Você consegue usar com, assim, o mínimo possível você usar, for usar, digamos, uma receita, melhor você usar em receita. Se você usar na mesa, no prato, é muito fácil você passar dos limites. Mas o melhor é o mel, e cru. Mel cru. Eu aprendi com o Perfeito. Luiz, inclusive, que Deus, ele não permitia que as ofertas fossem levadas a Deus fossem levadas por meio Uhum. do mel para se passar no fogo, ou seja, cozer, assar bolos, né, Assar. com mel para levar uma oferta para Deus. Não era permitido. Por quê? Porque altera as propriedades, ele perde, né, as enzimas e outras propriedades. Até o Luiz ali colocou na mensagem. Né? Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Né? Provérbios 25:16 agora. Isso aí, então, como o suficiente. Na minha versão diz, achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Isso aí, Perfeito. Obrigado, doutor. beleza? Osana, pode falar. Ó, o açúcar, na verdade, tudo tem açúcar. Madeira tem açúcar, arroz tem açúcar, tudo tem açúcar, né? Mas, porque esse açúcar, o corpo precisa dele para dar energia. A gente fica em pé por causa do açúcar, da glicose. Só que o açúcar, quanto mais processado ele for, mais trabalho você vai dar para o corpo. E quanto mais trabalho você der para o corpo, mais você vai fazer o que a Aline falou, você vai ajudar no processo inflamatório. Então, o açúcar de cana, ele é 100% sacarose, que é uma molécula bem complicada de açúcar, de glicose. Só que o açúcar, no processo do clareamento, eles tiraram o cálcio, o ferro, o iodo, as vitaminas do complexo B e botaram cal de parede e potassa, soda cáustica. Então, o açúcar branco é altamente venenoso porque ele não tem nada que presta. Só que o incrível é que ele é viciante, né? Hoje você vê farmácia, posto de gasolina com loja de conveniência, todo mundo vendendo balinha, né? Aí o açúcar mascavo, o melado, ele é 50% de sacarose, 40% de pigmentos, inclusive o cálcio, o ferro, o iodo, as vitaminas do complexo B, a B1, a B2, a B6. O açúcar mascavo é 70% de sacarose, 20% de impureza, de pigmentos, 10% de impureza. E o mel é levulose, glicose, frutose. As frutas têm açúcar, que é a frutose, só que a frutose das frutas, o corpo só identifica se tiver com a fibra. Se tiver sem a fibra, não. Suco de laranja sem fibra, não. Você está arranjando doença, você está fabricando aí uma gordura no fígado, uma diabetes, tomando suco de laranja. Esquisito, né? Eu também achei estranha essa conversa, mas é verdade. Porque o cérebro, ele não consegue entender o açúcar, e você vê como Deus fez as coisas. O açúcar tem que estar associado à fibra.
Deus fez as coisas direito. E o corpo da gente sinaliza, olha, está faltando. Então, o corpo da gente, o corpo fala. O corpo tem suas razões. A gente tem que aprender a ouvir. Mas você só tem essa percepção quando você começa a mudança. E a mudança é o Espírito Santo quem te impressiona a mudar. Você talvez esteja ouvindo pela primeira vez o que você está ouvindo aí. Mas um dia o Espírito Santo vai te lembrar. Você lembra aquele dia que você ouviu isso? Você vai ficar, mas será? Você vai estar passando mal. Você vai correr no hospital e o médico não vai saber o que fazer. E eu sei com remédio em casa. E vai pagar caro. Isso é gostar de gastar dinheiro, né? É verdade. Obrigado aí pelo comentário. Ana Leite, pode falar. Olá, boa noite a todos. Na verdade, mais uma vez, o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo falando conosco por meio da irmã White. E quando a irmã Helena falou, né, que ainda não tinha se libertado do café, não é isso? Olha só o que foi, assim, quando eu abri, o que foi mostrado para mim. Diz assim: precisais começar imediatamente a obra para purificar a vossa alma da condenação. Quando eu olhei isso, meu Deus, é sério. Nós não estamos falando somente de um corpo físico, mas nós estamos falando do templo do Espírito Santo. Nós estamos falando de eternidade. Não é só dessa vida aqui, não. É de eternidade. E quando o irmão Eric falou sobre a moderação, né? Porque uns dizem, não, beber moderado, não tem problema não, né? Como ele mesmo disse, né? Uma dosezinha de veneno, né? Será que não vai matar? Olha o que aqui diz o Espírito Santo. O beber moderadamente, eis a escola em que se estão hoje educando homens para a carreira do ébrio. E é isso o Espírito Santo de Deus falando conosco o tempo todo. E o que a gente deve fazer é ouvir bem o ouvido, abrir bem o ouvido, né? E permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Porque o que ele quer, o que ele mais quer, é nos libertar de tudo aquilo que a gente aprendeu de forma errada no mundo. Que, na verdade, o nosso professor no mundo foi Satanás. E o Espírito Santo de Deus quer nos libertar desses ensinos falidos que nós aprendemos lá fora. Porque ele quer nos transformar em uma nova criatura, em Cristo Jesus. Amém. Né? E tem um outro livro, eu não lembro qual, que fala, inclusive... Fala aqui. Não, aqui fala também, ó. Homens de posições elevadas e privilegiados talentos, de grandes consecuções de finas sensibilidades, nervos fortes e boas faculdades de raciocínio, sacrificam tudo pela satisfação do apetite, até que são reduzidos ao nível dos animais. E em muitos casos, sua direção decadente começou com o uso de vinho ou da cidra. Existe um outro livro que eu não sei onde é que está o texto, que diz o seguinte, que a gente deve ponderar e pensar muito quando a gente vai eleger um dirigente para o país, para o estado, para o município. Tem que ver qual a condição dele com relação à bebida, a cigarro, a café, a tudo isso.
porque eles, a mente fica embotada, eles não têm, ó, é como o Espírito Santo falou aqui, eles ficam reduzidos ao nível de animais. Isso é muito sério mesmo, né? Nós devemos ver, primeiro, nosso governo é assim, perfeito. Nosso governo é Deus. É Deus. E a gente tem que permitir, né, que esse governo nos direcione em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Afinal de contas, nós vamos fazer parte do reino dele. Então, era essa a minha participação. E Deus seja louvado. A Ana falou não só para a Helena, mas para todos nós. Porque todos Karen. nós... Oi, tudo bom, Ana? Todos nós temos coisas que sabemos que não é o melhor e continuamos fazendo. É uma luta, é uma guerra. E a gente sofre enquanto luta sozinho. É que nem foi comentado aqui. A gente precisa entregar para Deus. E eu tenho uma experiência, né? Não falou aqui, o queijo também, ele é um estimulante, ele é terrível. Tem um monte de substância, vai ser falado mais adiante. Eu tinha dificuldade com ele porque eu gostava. E aí eu lutei até colocar nas mãos de Deus. Eu digo, meu Deus, pelo jeito eu ainda gosto. Mas eu não quero mais gostar porque ele causa mais de 100 doenças diferentes. O que eu quero com uma coisa dessas que deixa a gente, né, doente? Aí eu pedi para Deus tirar, meu Deus, tira esse gosto de mim. Me ajuda a não gostar mais. E isso é para todas as substâncias, tudo que a gente usa, principalmente as que são estimulantes, né? Meu Deus, vamos orar e pedir força de Deus. Aí é bem mais fácil. Deus muda. Deus tirou o gosto, não tem mais vontade de comer. Isso é um milagre de Deus. E olha que para mim qualquer coisa era maravilhoso com aquilo, né? Então a gente vê que a gente não precisa lutar sozinho. Vamos pedir força a quem realmente tem o poder de mudar e transformar, inclusive, os nossos gostos. Né? 10 anos sem usar queijo e ainda, quando via, sentia água na boca, assim, né? Chegou um momento, Senhor, me tira esse gosto. Quando me entregou para Deus e pediu que ele mudasse, a vontade é Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 está escrito, né? É ele, falando de Jesus, que opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, o que Deus está dizendo? É ele que vai nos dar o querer, operar, ou seja, vai ser criar, nos colocar o desejo, o querer e o efetuar. Então, se você não quer mudar, peça, Senhor, eu não quero mudar. Seja sincero comigo, mas diga, me dê a vontade de mudar, me dá a força. E aí é isso que Deus quer. Deus não quer que você seja hipócrita, não. Seja sincero. E ele vai operar aquilo que ele sabe que é o melhor. Osana, pode falar. Duas coisas. Eu lembro quando eu tive o câncer, a Karen sabe disso. Ela falou para mim assim, se você continuar comendo açúcar, Osana, nunca mais você pisa aqui. Faz 10 anos isso. Hoje eu uso açúcar mais de coco, mas o açúcar de rua eu não compro de jeito nenhum. Mel moderadamente, uso mais fruta seca. E o queijo, nossa, gente, eu era uma ratazana. Só que eu me lembro que Deus operou um milagre. Para mim foi algo assim surreal. Apareceu um cheiro no meu nariz com relação ao queijo, e era um cheiro estranho. Eu chegava na padaria, eu pedia, eu quero um Minas quente num pão integral com orégano, e eu comia assim. Porque o cheiro era um cheiro estranho, ele abafava no meu nariz e me dava náusea. Que raio de cheiro é esse? E não era o cheiro do queijo que eu conhecia. Deus me botou à prova. Eu estive na Itália, terra do queijo. Eu fiquei 45 dias lá, eu nem sei que gosto tem queijo. E nem chocolate. Minha filha, a gente ia assim, comprar as coisas, falava sem queijo. Aí eles me olhavam assim, que não tem queijo na Itália? Deus me libertou. Então, eu vejo que a misericórdia de Deus foi tão grande que a preservação da minha vida tem sido para testemunhar.
para falar que vale a pena, sabe? É difícil, mas o mais difícil é vencer o meu eu. Mas quando você coloca aos pés de Cristo, é o que o Eric falou, sabe? Você tem coragem de dizer, Senhor, eu sou muito hipócrita, eu ainda gosto, mas eu, graças a Deus, superei isso. Deus me libertou. Tá? E estou aqui para contar, ó. A Karen está ali, ela e o Eric escutando. Isso aí. Amém, Deus seja louvado. A maneira que, digamos, no caso, se não me engano, a questão quando você teve aqui, a mãe comentou, olha, se você não parar com isso, provavelmente a doença vai voltar, né? Então, no caso, não no sentido, você nunca mais vai voltar aqui, você nunca mais vai pisar aqui se você não parar, não. É que não haveria possibilidade de você voltar, provavelmente já teria voltado o câncer e dado muito problema. Então, ela quer que você volte para cá, entendeu? É isso, né? Você volte para cá, então pare com aquilo que faz mal, né? Ela quer que você esteja de volta aqui, se Deus quiser, esteja viva, né? E possa voltar aqui. Helena, pode fazer seu comentário. Então, eu achei bem interessante, eu acho que foi a Aline que comentou sobre a questão de baixar a imunidade, a mistura do pudim. Eu já sabia que fazia mal, mas eu não sabia o que era, né? Então, vou pesquisar mais, achei bem legal a contribuição, né? A mistura do leite, açúcar e o ovo. Eu sabia que era terrível, mas eu não sabia, então, até para passar isso para a família e para frente, bem jóia esse grupo. Uma outra questão do cheiro, nunca ninguém tinha. Eu sabia disso também, ali pelos 26, 27 anos, hoje eu estou com uns 20 anos atrás, então. Começou a me incomodar. Antes a gente fazia competição, quem comia mais pizza, né? Quando a gente saía com o grupo de jovens, então nos rodízios, então 19 pedaços, 17 pedaços, né? E tal. E aí, ali pelos 26, começou a me incomodar o cheiro que ficava no nariz, deu justamente do queijo. E eu acho muito estranho, porque eu não sinto mais vontade de comer pizza, né? E se eu como... E eu comi muito queijo também, né? Meus filhos, inclusive, esses dias estavam no Mercadão. Olha a mãe aqui. Eles não sabem ainda que eu não sinto mais. Eles fazem um tempo que não estão aqui, né? Estão fora. E chegaram a mandar vídeo. Olha, mãe, quanto queijo, né? Daí tem o gorgonzola, tem, né? Os Gouda, enfim, né? Mas eu sinto esse cheiro. Só de você falar, Rosana, eu senti um cheiro que fica aqui. Eu nunca tinha, né, ouvido ninguém falar disso, mas então eu já senti, e é horrível, e não te apetece mais a pizza por causa do cheiro que fica. Uma coisa ainda sobre o açúcar, se ainda tivermos um tempo, eu ouvi do Dr. Leir Ribeiro falando que tudo que termina com ante, a gente deve deixar para depois, deixar ou nem usar, né? Tipo adoçante, emulsificante, não sei. E aí, se quiserem fazer um comentário, mas a estévia, né? Eu não sei se alguém, o doutor ou a Usana, tem conhecimento, assim, até porque, como eu trabalho com isso, para a gente até ter mais conhecimento para explicar para as pessoas, né? E sobre o suco de laranja, os sucos, enfim, foi uma contribuição bem interessante, que às vezes a gente não frisa com a família, então deixamos de tomar refri, todo mundo. Mas aí o pessoal, não, mas eu estou tomando suco de laranja. Mas não dá para dizer que é tão terrível quanto o refrigerante, não se compara, mas é bem complicado por não ter a fibra e mesmo com a refeição, que já foi falado e tal, né? Então, bem interessante. E tinha mais uma coisa com tumor que eu tinha anotado, mas eu não lembro, então tá, já deu. Obrigada. Vou só fazer alguns comentários, então. A estévia, dentre os adoçantes, então, de conhecimento que tem, se alguém tiver algum outro conhecimento, mais conhecimento sobre, pode comentar. É um dos melhores, dos menos piores adoçantes, sabe? Mas todo adoçante, ele acaba não sendo o melhor, por quê? Ele é uma substância, a maioria deles são peptídeos, né? Na verdade são peptídeos, são aminoácidos, assim, pequenas partículas de aminoácidos e combinados, assim, de proteínas que estimulam receptores na língua, na boca, que dão a sensação do gosto doce. E aí o cérebro entende, tá vindo doce, vou me preparar, produzir insulina. E aí chega lá e não vem aquela quantidade de doce que ele se preparou. E aí isso vai causar um estresse no pâncreas e tal, vai exigir trabalho desnecessário do corpo. Então esse é um aspecto que acaba não sendo tão bom. Pode usar um pouquinho, até pode, né? Se você misturar e tal, não tem, assim, de todos eles é um dos mais
mais tranquilos. A própria planta, uma vez a gente comprou a estévia seca, assim, né? A folha, né? Os galinhos. É bem interessante você usar, mas a questão do adoçante é você concentra demais aqui. Você tira só lá o esteviol lá, que é a substância pura, assim, não é bom. Mesma coisa a frutose, né? Pega e extrai ela. Tudo isso. Então, e a outra questão, esses sucos, né? É que nem a Osana comentou. Tem que cuidar, não é melhor se comer a laranja do que tomar o suco. Só que assim, você ainda tem muito benefício no suco. Se você tomar suco, melhor. Só que qual o problema que a maioria das pessoas faz? Toma o suco depois do almoço. Ou durante o almoço. Aí que tá o problema. Geralmente no almoço a gente come verdura, salada. Geralmente, a maioria das pessoas, né? Dependendo do contexto. Mas assim, a salada, a verdura não combina com qualquer tipo de açúcar. Assim, simples, né? Doces, mel, que seja, açúcar, fruta. Fruta com verdura não combina. Então, essa mistura de coisa doce não combina. Então, isso vai ser o maior dos problemas, porque vai causar fermentação terrível, e aí grande parte dos problemas está relacionado a isso. Ou tomar fora de hora, assim, esse é um dos outros problemas. Se você pegar e fizer um período de alimentação só com sucos, fazer alguns dias, assim, né? Uma dieta de sucos, sem fibra, seu corpo vai dar um pouco de trabalho, é melhor você usar, né, com a fibra, mas você vai estar dando bastante nutriente de forma fácil para ele. Então existe benefício muitas vezes de um curto período, de alguns dias você fazer uma dieta de sucos. Existem tratamentos de doenças que você pode fazer dessa forma, inclusive, né? Então, só uns detalhes ali que para a gente entender bem o contexto, não é, por exemplo, o suco de uva. Ele é sem a fibra ali, né? Você comer a uva é melhor, mas em Isaías 65, se não me engano, agora não lembro bem certo o verso. Diz, né, não desprezes o mosto num cacho de uva, ou melhor, o vinho num cacho de uva. Lá ele está dizendo, pois há bênção nele. Então existe vinho num cacho de uva, e não despreze ele, porque há bênção nele. Jesus mesmo multiplicou no seu primeiro milagre, que a Bíblia traz lá a palavra vinho, mas no grego só existe uma palavra para suco de uva, ou para vinho alcoólico, é oinos. É a mesma palavra. Então, no Novo Testamento, você não consegue dizer, esse vinho é alcoólico, não é só pela palavra, porque a palavra é a mesma. Você tem que ver o contexto. E o contexto é que, como não tinha métodos de conservação, quando um vinho ficava lá mais tempo, ele ia azedando, ia fermentando, ficando álcool, vinagre junto, misturado, e não era tão bom. Eles tentavam, de alguma forma, conservar, mas ele não conservava. Mas você fazer um suco fresco, recém-espremido, ele era considerado muito bom, porque era algo difícil de você conseguir, né, tomar. E aí, quando Jesus fez a multiplicação, a transformação, né, da água para o vinho, que é o suco de uva, na verdade, eles provaram e disseram, nossa, é melhor, você deixou para o final, tão bom, entende? Eles perceberam aquilo como se fosse algo muito fresco, caro, difícil de conseguir. E exatamente Jesus, na Santa Ceia, ele disse, tomai, esse, né, o vinho, é o meu sangue. E quando a gente compara isso com, se eu não me engano, 2 Coríntios 5 ali, que Jesus é a nossa Páscoa. Aí fala, sem os pães, né, que era feita a festa da Páscoa, não podia ter nada de fermento, nada de pão fermentado, nada de levedura, nada fermentado. Por quê? O fermento é símbolo do pecado na Bíblia. Então, quando se tira o fermento, você está tirando o pecado. E o pecado faz isso, ele pega algo bom e transforma em algo ruim. Pega a uva, o suco da uva, que é bom, e transforma em algo ruim. O pecado faz assim, ele pega as suas qualidades e transforma em maldição. E aí, assim, lá diz, Jesus, a nossa Páscoa, né, foi sacrificado por nós. E daí depois fala também, vós estejais limpos, sejam limpos do fermento, e apresentando que os ázimos da verdade. Então, apresentar livre de fermento é o que é apresentar livre de pecado. Então, se o fermento, o álcool, né, a fermentação na Bíblia é um símbolo do pecado, Jesus, ele é um símbolo da ausência de pecado. Então, por isso o pão na Santa Ceia era um pão sem fermento e um vinho sem fermento, sem álcool. Então, quando as pessoas dizem, Jesus bebeu vinho, a Santa Ceia e tal, e usa isso como desculpa, está entendendo tudo errado. Jesus tomou o suco da uva pura. E olha quanto amor Jesus disse, né? Nunca mais beberei desse suco da vide até aquele dia que eu beberei novamente com vocês no meu reino. Então, Jesus está até hoje 1000 e tantos anos, quase 2000 anos, sem tomar o mesmo suco da uva que ele criou, nos esperando para tomar juntamente com ele. Tem mais algum comentário, Helena? Já.
Eu gostaria de perguntar, um dia o senhor comentou com a gente, por exemplo, se for para parar de tomar café ou açúcar ou chocolate, enfim, estimulante, tem um prazo de limpeza do corpo que assim, por exemplo, se eu não tomo café, eu não tomo mais à tarde, já deixei do cappuccino, já, né? Mas eu sinto, assim, tipo uma pressão, eu tenho, porque parece que ele dilata os vasos sanguíneos, ou eu pus isso na cabeça, né, e tal. Então, mas existe um período, assim, que daí o corpo, eu vi ali que alguém falou 10 anos, a sua mãe, né, que ela ainda sentia, às vezes, água na boca, né, mas acho que não vai ser assim do café, né, se é um período, assim, essa abstinência, vamos dizer, essa palavra. Só isso, daí, obrigado e boa noite para todos depois. Então, assim, ó, a questão ali que minha mãe aconteceu é mais a psicológica mesmo, não foi algo físico, assim, da abstinência, não. Mas era que o corpo estava livre, não tinha motivo algum para ter ainda vontade, mas o coração não estando mudado, a gente até pode fazer as coisas, mas a gente sempre vai ficar naquela tortura, naquele sofrimento. Ah, eu tô deixando de fazer o que eu queria estar fazendo aquilo. Mas quando a gente entrega para Deus, Senhor, opera em mim a tua vontade, o teu querer. Aí Deus vai nos fazer gostar do que Ele gosta. Ele vai tirar de nós o gosto, se a gente permitir e pedir. Então, é esse o processo que Deus quer fazer uma mudança de dentro para fora. Mudar o coração para daí, então, as atitudes. E a questão do café, para a maioria das pessoas e das condições, é muito mais fácil. É uma semana. Porque a maneira como ela interfere no nosso cérebro é mais tranquilo do que parece. É uma semana que o corpo leva para desintoxicar. A parte psicológica, se você não entregar para Deus, vai ficar anos e não vai mudar nunca. Então, entregue no começo, não sofra, né? Ouça já o conselho de quem já se passou, né, por isso, e entreguemos, né, para Deus. Então, queridos, vamos então só encerrar com uma oração e oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo tantas coisas sobre a verdade que Tu nos disseste, para evitarmos mesmo olhar, desejar aquilo que é prejudicial. Tira de nós, Senhor, todo gosto do que é prejudicial. Senhor, aqui nós temos pessoas de diferentes idades, de diferentes regiões, de diferentes culturas que aprenderam, nós aprendemos, Senhor, a gostar do que não é saudável. E temos muito apego emocional, memórias afetivas, mas acima de tudo isso, Senhor, Tu prometeste na Tua palavra que o sangue de Jesus pode nos libertar dessa nossa maneira errada, maneira vã de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Então nós clamamos por essa promessa, Senhor Jesus, que o sangue de Jesus hoje, pela fé, nós aceitemos esse sacrifício que Jesus fez, o sacrifício que Jesus ofereceu em si mesmo, pagando a culpa, o preço do nosso pecado, de toda essa miséria que a gente trouxe sobre nós. Ele pagou para que hoje nós não precisemos continuar nessa miséria. Por favor, Senhor, se ainda continuamos com esse gosto ruim, tira de nós. Pelo Teu poder, com a nossa permissão, entregamos hoje o nosso coração a Ti. Toma-o em Tuas mãos e transforma-o num coração vivo de carne. Põe nele o gosto pelas coisas que Tu gostas, o gosto pela Tua lei, pelo que o Senhor ensina que é bom, e tira de nós o gosto de todo pecado. Agradecemos porque sabemos que ouviste essa oração, porque oramos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, pela fé, nós já saímos diferentes agora. Mas Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Muito obrigada.